Sejam muito bem-vindos à nossa live de aquecimento para o workshop da RMF. Eu sou a GG, sou fisioterapeuta. Já já vou chamar a Larissa aqui para Ei! conversar. Ela já chegou aí para conversarmos sobre a RMF, que é um novo trabalho que estamos realizando. Vamos explicar o que é, vamos explicar como funciona, para que serve. E tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Vão entrando, chame os amigos, compartilha, diz que nós vamos conversar sobre a RMF. E vamos lá, já temos muitos inscritos para o workshop. O workshop vai acontecer no dia 16 agora, de janeiro, às 19h30. Nós já gravamos aulas sensacionais, com muito conteúdo bacana, né, Lari? É, E com certeza. antes da Lari conversar com vocês, deixa eu me apresentar um pouquinho. Para quem não conhece, eu sou fisioterapeuta, trabalho com terapia manual, trabalho com fisioterapia esportiva. Estou nessa vida de fisioterapeuta já há mais de 42 anos. Tenho uma paixão em comum com a Larissa, que é a fáscia, né? Quem trabalha com terapia manual, com certeza compartilha desse amor por esse tecido maravilhoso, né? Que mais? E estamos juntos aqui. Eu quero que a Lari fale um pouquinho dela para vocês. Ela fala que eu sou o que mesmo, Lari? Um A caminhão minha do quê? marida. Não, um Hã? caminhão de... Ah, a minha marida e uma enciclopédia ambulante. E Eu digo você... que eu prefiro você a qualquer curso ou qualquer coisa, entendeu? Que é uma enciclopédia ambulante, E né? você é a PubMed ambulante. Enciclopédia ambulante foi boa. Então se apresenta aí para o pessoal, Lari. Eu não tenho, né? Quem me conhece um pouquinho sabe, né? Eu não tenho como nome emocional, fico muito agradecida por estar aqui hoje. Vocês saibam que essa live, onde estamos só nós duas aqui, ela está sendo ensaiada há muito tempo, né? Muito tempo, e a gente nunca conseguiu. E eu tô achando o máximo que o Rian ensinou, a gente apertou os botões certos e a Deu gente está tudo aqui. certo? Só por isso eu já tô achando o máximo já, né? É, bom, como eu costumo dizer, né? A GG, 42 anos de experiência, gente, a mão dela ela é uma enciclopédia ambulante, então, assim, a honra sempre será toda minha de estar aqui. O que eu posso falar de mim? Sou fisioterapeuta clínica, né? E sou apaixonada pelo que eu faço, completamente apaixonada pelo que eu faço. Então, assim, ó, quando eu tô com um paciente, é como se eu me conectasse realmente a algo que eu não sei nem explicar. Então, né, eu digo que a minha família e o meu trabalho são os grandes amores da minha vida. Então, para isso, eu me dediquei. Então, eu estudei muito, eu trabalhei muito, eu investi muito, né, para poder entender como, né, esse trabalho com as mãos, vamos dizer, como ele funciona. Em uma determinada época, fui apresentada à Fáscia, pelo Prado, grande, maravilhoso, que com certeza está tomando uísque lá no céu, nunca vou esquecer, e sempre vou honrar a memória dele. E me encantei. É como se eu tivesse encontrado a minha cara metade no trabalho. Não é, né, que nem eu digo assim, uma brincadeira que eu sempre faço, né? Todo mundo, é só fácil, fácil, fácil. Não, não é. Mas você precisa conhecer esse sistema e você precisa saber intervenções direcionadas para esse sistema, porque isso faz toda a diferença no teu processo de reabilitação. E tu concorda comigo, né, GG? Tu que tá aí, né? Concordo, concordo No sim. esporte e tudo mais. Então, assim, a gente não tem como olhar o corpo humano sem olhar para esse sistema, E né? é Então, justamente sobre ele que nós vamos falar hoje, né? isso, exatamente, Ô, exatamente. Lari, vamos contar para o pessoal que a gente se conheceu num congresso sobre terapia manual, né? E aí a gente se identificou de pronto, descobrimos que a gente tinha esse afeto pela fáscia e reconhecemos naquela época que tinha muito pouca pesquisa sobre o assunto e que isso era uma Uhum. coisa que precisava ser feita, né? Porque
foi bem no boom do trabalho de liberação miofascial e fáscia, e aí começam as críticas. E quando eu conversei com você, você me falou que você já estava pesquisando, já estava no Sim. laboratório, fazendo mestrado e fazendo pesquisa experimental sobre a terapia manual, né? E foi lá que começou a se desenhar a RMF, não foi? Foi. Então, na verdade, né, naquele congresso que foi aqui em Balneário, foi onde você me conheceu. Mas eu já te Foi. conheço e te amo há muito tempo. Eu sempre digo É isso, linda. né? É. Você conheceu essa Hellis mortal, mas eu já te amava há muito tempo já. Então lá a gente teve essa proximidade e realmente assim, ó, o que eu posso falar das pesquisas em fáscia, né, GG? Na verdade, a gente tem uma literatura riquíssima, só que essa literatura riquíssima, ela é internacional. Então, nós aqui no Brasil, realmente, a gente tem bastante gente iniciando, trabalhando, mas daquela época em diante, eu comecei a realmente, como eu falei para ti aquela vez, eu quero entender o efeito, né, que as mãos causam, o exercício causa naquele tecido, naquela forma direcionada, porque a gente precisa ter uma evidência científica e não só um antes e depois, né? Ah, Uhum. olha só que bonito, melhorou, o paciente está assim, agora ficou assado. Mas o que acontece lá dentro? Então foi lá que a gente começou com as pesquisas. E desde então, a gente está com ensaios clínicos randomizados, então clínico randomizado na cervicalgina específica, na sobreviventes pós-câncer de mama, em andamento agora na dor pélvica. A gente está fazendo um protocolo com os atletas do Karatê também, para melhora de amplitude de movimento e mobilidade. Deixa eu lembrar, experimental. Então, assim, também entrei na área experimental, porque é só lá que a gente entende mecanismos, né, Uhum. endógenos de controle da dor, né? Então, entrei na área experimental também. Dentro do experimental, a gente estudou a disfunção local e a disfunção à distância, que é muito preconizado na terapia manual e na osteopatia, só que a gente não entendia muito bem como acontecia, se realmente tinha um efeito. A gente sabe, né, que tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que um ponto gatilho no trapézio vai gerar alteração lá em gastrocnêmio ciliar, alteração de marcadores biológicos. Mas o que realmente acontece com a nossa intervenção? Então, a gente foi atrás disso também e também a gente estudou a mão na inflamação aguda, né? Então a Foi. gente também viu como, então, assim, a gente tem toda uma história dentro do mundo da pesquisa. São 10 anos, né, GG? Então a gente tem toda uma história que começou lá na UDESC, com o professor Gilmar, se concretizando ali com o professor Daniel na Unisul. Continuo pesquisando lá na UDESC, né? Continuo ali na Unisul. Então a gente, né, construiu uma história aí da RMF. Foi a partir disso, né, desse estudo, vamos dizer, por isso que a gente fala, né? É uma prática baseada em evidência, mas também em experiência, né? Essa Experiência. fala é É. de um grande aluno meu que ele dizia, né, prof, é uma prática baseada em evidência e experiência. Então é isso que a gente está trazendo agora. E como sou a mais antiga aqui, né, eu venho de uma época em que havia pouquíssima literatura, né, eu já usava as mãos antes até dessa questão do primeiro Congresso Internacional de Fáscia, e, lógico, pela prática, sempre deu certo, a gente sempre via resultado, né, eu sempre confiei no trabalho manual, e mas um determinado momento, quando eu comecei a ensinar esse trabalho, o trabalho mais especificamente da técnica de liberação miofascial, que é diferente do que Uhum. desse filho novo aí, a RMF, né? Então, quando eu comecei a ensinar, é que eu vi que realmente precisava de mais pesquisa. É o que você falou, tem muito artigo, tem muita pesquisa da entidade fáscia, né? Da parte Isso, anatômica, da parte, isso, mas assim tem pouquíssima coisa clínica, né? isso. E mecanismos. Então eu acho que nós fomos pioneiras aí junto com uma galera internacional, né? De entender por que você toca e acontece um monte de coisa, né? É isso, E eu vejo assim, ó, GG, a minha curiosidade, ela sempre foi
Eu também sempre trabalhei com as minhas mãos, né? Claro que não tenho, né, as tuas décadas aí de experiência, mas sempre trabalhei com as minhas mãos. E eu queria entender o que acontecia, né? Eu olhava aqueles efeitos, eu dizia, mas o que que acontece? Como que acontece isso? Por que que acontece isso? Dependendo de como eu angulava a minha mão, ou dependendo da forma que eu colocava a carga, eu tinha uma resposta diferente. Então aquilo me fascinava, realmente, né? Então por isso que eu fui buscar. E uma outra colocação que eu até estou recebendo várias mensagens, assim, as pessoas. Ah, mas demorou, porque. Brincando, assim, lógico, né? Ai, que bom que vai sair o curso, demorou, porque a gente está pedindo há tanto tempo, né? Por que que a gente demorou, pessoal? Por que que a gente demorou? Por que que hoje a gente está aqui? Porque hoje a gente está seguro para mostrar para vocês. A gente tem evidência científica e tem evidência clínica. Então, a gente está mostrando algo para vocês que não é, como eu falei, volto a enfatizar, não é, faz assim que vai dar esse resultado. Ah, mas por que que gerou aquele resultado? A gente vai explicar para vocês o porquê que gerou aquele resultado. Então, isso, assim, o meu coração transborda quando eu penso nisso. E Porque foi é a explicação muito, que eu queria, né, Gigi? e foi muito legal porque eu peguei. Você me puxou, né, para o mestrado, você já estava começando o seu doutorado, né? Não, estava na É, metade do seu doutorado é. já, né? E aí me ensinou tudo dentro do laboratório, eu acompanhei, foi assim, foi muito incrível. Porque aí eu vi que a cada reunião, a cada supervisão, orientação, surgia um detalhe, cada artigo que a gente lia surgia um detalhe, e a técnica foi se desenhando, né? E começa Isso, a ficar muito confortável quando você tem uma dose. É igual você usar um ultrassom e nunca ninguém falou nada para você quanto tempo, isso. nem que intensidade que você tem que pôr, nem que volume, né? Quer dizer, é, 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 é o contar muito. tempo, né? É É. contar muito com o dom e com a percepção do terapeuta, né? Que a Uhum, gente, com a prática, a gente vai adquirindo isso, né? Mas, assim, uhum. a gente nunca tem essa dose para ensinar para o outro. E agora a gente tem uma dose, tem um tempo, tem uma É, localização, é. né? Então, ó, vamos Tem começar. variáveis que são primordiais, né? Variáveis que são primordiais para a gente poder entender, né, GG? E uma coisa assim, deixa eu só fazer um complemento da tua fala. Esse nosso trajeto de mestrado e doutorado, gente, vocês não imaginam quantas vezes a gente sentou para discutir a RMF. Não, mas a carga é essa, mas é isso. E daí a gente via, procurava literatura e saía um resultado dos nossos experimentos, e daí uma publicação que a gente conseguia, e assim, ia, né, Gigi? É, Quanto a gente sentou para realmente trazer algo com fundamentação científica. Então, né? E não é um trajeto fácil, né, Gigi? não é, Quando não é. eu estou tentando te pescar para trazer há quanto tempo? Não, Há aos tempo, né? 60 anos, entrar no mestrado e É, aprender que linda. estatística e um monte de coisa, mas valeu a pena e eu acho que a gente, enquanto Deus der força, a gente tem que continuar, porque a É, fisioterapia precisa disso, né? Nós precisa. estamos vivendo uma época como é que é? Da, como é que é? Baseada em evidência, como é que eles falam? Isso, prática baseada em Prática evidência. baseada. Isso. Uhum. Então, assim, no começo até ficou uma coisa meio agressiva, né? Porque parece que descaracteriza, desvaloriza um pouco o que a gente está fazendo sem evidência, né? Mas, na verdade, precisa mesmo. Eu acho que a evolução vem da pesquisa junto com a experiência, junto com a clínica. É o que a gente está tentando fazer. Então, É, olha só, pessoal, nós vamos dar um workshop dia 16, onde vai já ter um conteúdo teórico e algumas manobras, não só manobras passivas, mas também manobras com movimentos e depois movimentos de relaxamento. Então, nesse projeto novo aqui, nesse trabalho novo, eu diria que eu e a Lara, a gente está colocando toda a nossa experiência. Eu estou trazendo coisas da ginástica holística, estou trazendo coisas do Rolf, ela também está trazendo coisas da experiência de outros cursos de formação dela. Então vai ser um trabalho muito rico. Nós duas não somos pessoas comerciantes, né?
temos dificuldades com as redes, a gente está fazendo toda essa coisa aqui porque a gente acredita nesse trabalho, nós fazemos com amor, fazemos com dedicação, né? E o único jeito é entrar mesmo nessa vibe de fazer post e os cambau. Então nós vamos lá, vamos fazer tudo o que precisar para divulgar esse trabalho. E depois... Gente, vocês não têm noção o que o Rian passa com a gente. Vocês não têm noção, assim, ó. Porque aí a gente tem que ter uma reunião. Eu tenho que abrir um parênteses. A gente tem uma reunião, né? Porque ele tem que explicar no mínimo umas 2, 3 vezes tudo pra gente entender como faz a mesma coisa, né? Não, vocês não têm noção o fiasco que é. Aí, de repente, do nada, no meio da reunião, por exemplo, que nem aconteceu essa semana passada, a GG e eu começamos a discutir sobre exames de imagem. Aí a gente para a reunião e começa a discutir sobre exame de imagem. E fica assim, 2 horas, né? Fica 2 horas, é fora da realidade. Mas a gente tá. GG, tu tá se divertindo? Tô me divertindo. Eu tô me divertindo também. Então, assim, eu acho que é esse o objetivo, né? Olha, eu vi que a minha sócia querida, a Lúcia Maleba, entrou. Essa mulher é uma outra irmã que eu tenho, fisioterapeuta, nos formamos juntas, tivemos uma clínica por 32 anos, ela segue lá agora, continua com essa clínica, e eu adoro quando ela prestigia qualquer coisa que eu faço. Um beijo, Lúcia. Eu vi que já entrou as minhas filhotas, estão aí também, tem alguns alunos ali, eu acabei me perdendo aí, gente, eu vou aprender, tá? Com as mensagens, acho que a Fábio tá aí também vi ela, um beijo, então beijo para todo mundo aí, muito obrigada, viu, gente, por estar prestigiando a gente. Só gente bacana, gente que gosta da gente, né? Então vamos lá, para a gente entregar um pouquinho de coisa para vocês. Nós vamos explicar em definição, mais ou menos, o que é a reorganização miofacial. Tá? Para baixar aqui um pouco. Antes da Lari falar sobre a definição, explicar para vocês que nós optamos por esse nome, né? Foi tivemos várias discussões sobre isso. Manipulação miofacial, reorganização, liberação, né? E a decisão por esse nome é porque é uma oportunidade da gente atualizar o nome que realmente faz jus ao que a técnica promove, que é reorganizar o tecido miofacial. Então, liberação miofacial, eu acabei descobrindo que tem registro, é uma técnica que foi desenvolvida por um americano, o John Barnes, né? E tem parâmetros baseados no método Rolf. O trabalho que eu realizo e que eu ensino também é baseado no Rolf, tanto é que chama conceito Rolf, né? E isso que a gente está propondo é uma nova maneira de intervir no tecido facial, tá? Então, feitos esses esclarecimentos, vamos lá, professora, explica para eles o que é a RMF. Bom, eu quero só um parênteses ali, a GG comentou do work que a gente vai estar promovendo na segunda-feira, 7h30, tá, pessoal? Nesse work a gente realmente vai trazer uma parte teórica, como a GG falou, e a parte prática tá bem legal, né, GG? Que a gente juntou. Então, a gente vai ter desde o movimento passivo, ativo assistido, vai ter o movimento ativo e a relação dos autocuidados. Então, a gente realmente vai trazer as estratégias dentro daquele tempo, né, que a gente vai conversar um pouquinho agora, mas dentro de todo um contexto, assim, né, com uma base da fisioterapia mesmo. Então, espero que vocês curtam, né, o que a gente fez de todo o coração, né, GG, como tudo que a gente faz. Bom, a pergunta, né, que é o que todo mundo está me falando, me questionando, é o porquê né, a gente está fazendo essa live. O que seria a reorganização miofacial, tá? Como a GG falou, a reorganização miofacial a gente chama realmente de reorganização porque dentro da nossa mão, né, dentro do cérebro dos nossos dedos e do nosso cérebro mesmo superior, a gente tem o entendimento que a gente reorganiza essa estrutura, essa sensação que a gente tem.
E dentro dos nossos estudos, como a GG falou, a literatura é rica em anatomia, explicando, por exemplo, a gente já sabe que tem formação de bolsa de hialurano, a gente já tem várias informações importantes a respeito da fáscia, mas não realmente dentro desses contextos de mecanismos endógenos e de trabalhos que sejam ricos no estudo clínico randomizado, tá? Então, o que a gente traz? Primeiro vamos conversar assim, ó. Existem várias métodos. Ah, Maria, ali, deixa eu só dar um beijo. Beijo, meu amor. Beijo, beijo. Existem vários conceitos, várias metodologias de intervenção em fáscia, né, GG? Vários. E tem a fáscia, como a gente estava conversando hoje, como ator principal. Então, a gente tem métodos incríveis, como o método Rolfing, a manipulação facial da família Stecco, a gente tem a indução facial. Então, realmente são metodologias que atuam diretamente, que buscam atuar diretamente na fáscia. Só que a gente também tem uma gama de intervenções onde a fáscia é um coadjuvante. Por exemplo, se eu realizo uma mobilização articular, eu não tenho como chegar para o corpo do meu paciente e falar, sai fáscia, que eu vou trabalhar sua cápsula, ligamentos ou articulação. Eu não tenho. Eu estou estimulando a fáscia indiretamente. Então, é como se fosse um ator coadjuvante. O que a gente vem acrescentar nesses trabalhos que utilizam a fáscia como o ator principal? A gente vem acrescentar algumas variáveis que são importantíssimas, tá? Em primeiro lugar, a gente está trazendo ciência e prática clínica, tá? Então, a gente está trazendo uma base científica. Só quem faz um artigo, quem publica um artigo... Agora eu estou respondendo revisor, gente, por isso essa minha cara aqui, até fui passar um negócio para não ficar. Estou respondendo revisor. Então, assim, é difícil pra caramba, tá? Então, assim, a gente traz uma prática com ciência e a gente traz uma prática da nossa prática clínica mesmo. A RMF, ela foi avaliada por especialistas internacionais. Vale a gente ressaltar isso aqui também. Então, a gente teve 7 especialistas internacionais, dentre eles o nosso querido Tom Findler, né, que está, né, no colo do pai agora, o professor Thomas Mayer. Então, a gente teve 7... Eu gravei um vídeo... Robert Schleib. Então, eu gravei um vídeo... encaminhei para eles e eles avaliaram a metodologia para ver se era uma metodologia que trabalhava com uma intervenção direcionada. Como eu falei no exemplo, que usasse a fáscia como ator principal. Então, eles, né, isso tem publicação, tá no artigo da Maria, lá, França, 2021, tem um parágrafo lá escrito que é uma metodologia direcionada para o sistema facial. E a gente também, junto com o Lanex, ali com o professor Daniel, a gente ganhou um prêmio de pesquisa internacional em fáscia, o primeiro prêmio Finder que a gente foi receber lá no Canadá, né? Então, as nossas pesquisas direcionadas em fáscia também ganharam esse prêmio. Então, realmente, a gente está trazendo uma prática que tem toda essa fundamentação. Aí vocês podem olhar para mim e dizer, tá, Lari, quais são essas variáveis, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar especificamente com o quê? Tempo. A gente está trazendo tempo, né, GG? Isso. A gente está trazendo um tempo para vocês que sempre é dentro do que eu, né, aprendi, ou até GG ensinava, ou depois eu comecei até o tecido soltar, até o corpo responder, não era, GG? Exatamente. Me corrija se eu estiver errada. Sim. Mas deixa... Só que quando a gente tem uma mão que ainda não é muito treinada, isso fica muito subjetivo. Então, o aluno, ele vai, toca, ele não consegue entender, o tecido soltar, o tecido, soltar, que já, a gente sabe que não é soltar, né? Então, a gente traz um tempo para vocês. A gente está trazendo ângulo, que é o tempo de 10 minutos. Já vou explicar melhor o porquê. A gente está trazendo angulação. Então, a gente está trazendo um ângulo que ele tem que ser oblíquo a 45 graus. Porque foi a forma como a gente estudou e que a gente viu os nossos resultados. A gente fez comparação com técnica Chan, né? A gente fez comparação com a massagem, por exemplo. E a gente viu que esse ângulo é o ângulo que a gente consegue trazer esses benefícios, esses resultados. E além disso, a gente está trazendo as cargas mecânicas, né, GG? Então, a gente vai trabalhar com cargas principalmente relacionadas à compressão e o cisalhamento. E esse cisalhamento sendo realizado de uma forma passiva, ativa, assistida,
e uma forma ativa, né, GG? Que daí quando pega o movimento, a preguiçosa que sai de cena e entra você, né? Para ensinar a metodologia ou do exercício. Mentira, gente, eu estou me exercitando. De vez em quando. E sabe, pessoal, para chegar nisso, como o que a gente tinha de ponto de partida eram muitos artigos, muitas pesquisas pré-clínicas e clínicas sobre acupuntura. A acupuntura é a Isso. ciência que tem mais pesquisas. É incrível isso, né? Professora Então, Langevan, né? professora Professora Langevan. Langevin. Então, Meu Deus. esse foi o ponto de partida, e aí a gente foi extrapolando para a nossa realidade, né? Que é o tecido facial e a terapia manual, dessa forma. Então, assim, é muito bacana, é como a Lari falou, você sai do escuro, né? Porque nos meus cursos, eu dou curso há 17 anos, eu, Felipe, Maíra. Quanto tempo, professora, a gente fica aqui? Quando soltar, né? Não tinha uma resposta objetiva, né? E agora nós temos. Então, É. isso daí. Bom, Lari, fala um pouquinho sobre os benefícios. Você já falou, né, que a gente já consegue reorganizar o tecido facial, remodelar, né? A gente consegue ter ganhos expressivos de mobilidade, né, de ADM, mas conta mais para o pessoal sobre dor, que eu acho que esse é muito Que é o legal, né? ponto, né? É o tempo e a dor, né? Que eu acho que até porque assim, ó, GG, que nem o Ria falou, né? Fiquem tranquila lá, porque é uma live, é um bate-papo, é um contar uma história e um trajeto até aqui, né? E a minha relação com a fáscia e a dor, ela começou há muito tempo atrás, tá? Tanto que a gente publicou uma revisão em 2021, porque realmente eu queria dar essa resposta com uma publicação, tá? E o que acontece? Eu estava dando aula na UDESC ainda, e eu organizava lá com o programa de terapia manual um ciclo de palestras e tudo mais. E, de repente, chegou na questão da fáscia dói, né? A fáscia dói, a fáscia dói, a fáscia dói. E eu comecei, né? E caíram assim em cima de mim, né? Porque a fáscia não dói, porque a fáscia não gera dor, porque nananana. E eu comecei assim, né? Eu falei, opa, né? Porque aquilo eu tinha, né? Devido aos meus estudos, principalmente anatômicos da face, a rede neural, tudo, eu tinha aquilo muito claro dentro de mim, né? Mas eu pensei, não, eu vou me dedicar realmente a isso, tá? E o que a gente descobriu? Na verdade, o que a gente já sabia, a gente só enfatizou isso Constatou, mais, né, GG? A gente só enfatizou que a fáscia, não é que a fáscia dói, porque a dor ela é uma percepção cerebral, é uma questão superior, né? Então, isso também, graças a Deus, é uma notícia que está bem difundida hoje, pelo menos quem, né, se dedica a estudar, tudo bem, tudo mais dentro do mundo da pesquisa, da prática, né, que tem que haver sempre esse casamento perfeito. Então, a questão da fáscia dói, a fáscia dói. Não é a questão da fáscia dói, mas é a questão da fáscia gerar dor. Perfeito. Então, a gente sabe que ela gera dor como músculo, né? E outra coisa que a gente descobriu agora. Então, a gente tem estudos, pessoal, onde a gente avaliou por meio, por exemplo, de questionários, por meio do algômetro, né? Que é uma avaliação subjetiva, mas que é padrão ouro dentro das pesquisas, tudo. Eu sempre procuro nas pesquisas manejo de coisas que sejam. Como eu sou prática, eu sou uma fisioterapeuta prática, então eu costumo utilizar coisas na pesquisa, pelo menos eu tento que o fisioterapeuta consiga replicar dentro da sua prática clínica, e o uso do algômetro é uma coisa que hoje em dia, de muito mais fácil acesso. Uhum. Então, a gente tem respostas fenomenais dentro dos nossos estudos. Assim, o último que a gente fez, agora com N de 100, a gente conseguiu, a partir da quarta semana, com 10 minutos, uma vez na semana, o paciente já reduziu a variável, né, dor ali por meio da algometria. Então, a gente está, né, publicando, a gente está, né, mostrando as nossas pesquisas. E o que a gente já tem? A dor nos clínicos randomizados e a cereja do bolo, que foi estudar os mecanismos
né? Então, assim, gente, o que a gente aprendeu, né, naquele laboratório, professor Daniel e Companhia Limitada, foi uma coisa assim, ó, né? O mundo se abriu realmente. Para mim, eu tenho certeza que para ti, né, Sim. GG, porque a gente já conversou várias vezes sobre isso. Então, o que que a gente viu hoje, pessoal? Que quando a gente utiliza essas cargas mecânicas que a gente vai estar dividindo com vocês, a gente consegue ativar mecanismos endógenos de controle da dor, local e à distância. Então, local, por exemplo, eu tenho lá uma fascite plantar, vamos supor, lá no local eu consigo ativar. Agora, se eu tratar à distância, eu também consigo ativar. Então, isso é riquíssimo, sabe? Isso é uma informação e dentro do tempo de 10 minutos. Então, a gente já conseguiu mostrar sistemas como o opioide, canabinoide e adenosinérgico. Então, assim, a gente está trazendo... Isso, adenosinérgico da GG, né? Então, a gente tá demonstrando, a gente já conseguiu obter essas informações que agora a gente está finalizando as nossas publicações. Então, esse tempo já é o tempo que a gente utiliza nos nossos clínicos randomizados. Então, a pergunta, é o tempo de 10 minutos com a mão? Não, a gente, né, GG? Por exemplo, eu vou trabalhar essa estrutura. Eu vou trabalhar passivo, eu vou trabalhar ativo assistido, eu vou trabalhar ativo dentro de um tempo de 10 minutos. Ou eu vou trabalhar primeiramente 10 minutos passivo e ativo assistido. 10 minutos. Então, esse tempo, essa dose que a gente está preconizando, essa frequência até você acrescentar esses 10... É só o que a gente está falando. Acrescenta esses 10 minutos na tua sessão de fisioterapia. Exatamente. E veja o resultado que vai dar. Não é, GG? Isso que a gente está falando. Coloca esses 10 minutos no lugar do ultrassom, né? Isso. A GG brinca com o ultrassom. Depois leva para um exercício, dá tudo certo. A GG e a briga eterna com o ultrassom, né, GG? Acrescenta. E outra, a gente tem um tempo de 10 minutos, acaba com uma questão também, amiga, que eu não sou professora há pouco tempo, vamos dizer... Mas uma questão que sempre me pedem também. A minha mão não vai aguentar, a minha mão não vai... Aguenta sim. A gente está falando de 10 minutos, né? Então, acrescente esses 10 minutos, né? Que vocês vão ver... Nós aguentamos 15, 20 na mesma posição lá nos camundongos, né? Não, meu Deus, GG, nem me lembra. Gente, para ver esse tempo, não pensa que a gente criou um tempo aleatório, tá? Porque as nossas pesquisas têm controle de qualidade, né, GG? Controle de qualidade, né? Que a gente brinca. Mas pensa que, por exemplo, eu testei 5 minutos, 10 minutos e 20 minutos. Em camundongos, a GG testou 3 minutos, fui mais esperta, 6 minutos 9... e 9 minutos. Então, assim, a gente não é um tempo aleatório. Realmente a gente estudou para estar falando isso para vocês. E é uma coisa assim, ó, eu quero colocar uma coisa, amiga, assim, bem do fundo do coração. Se você se identificar com o que a gente está falando, se você se identificar com a nossa história, com o que a gente está ofertando para vocês, venham. Testem, façam um teste, né, GG? Peguem uma manobra, realizem um teste. Peguem o que a gente vai falar no work, realizem um teste com um paciente de vocês. E depois conta pra gente como foi, porque realmente a gente eu faço isso todo dia, né? Eu tô aqui todo dia, hoje eu atendi, a gente faz isso todo dia, né? Exatamente. Então, assim, vejam isso, olha ali, ó, a Glá, muito, né? Isso mesmo, foi minha aluna, linda, maravilhosa. Tem muitos alunos seus aqui. Beijo para todo mundo. Eu vi que a Tati, acho que entrou ali também. Beijo, beijo, beijo. Eu não consigo acompanhar, gente. Eu penso, olho, tenho que olhar GG. Eu ainda estou aprendendo. Tenham paciência comigo. E eu queria, assim, aproveitar só para dizer que a gente está super feliz com todas essas conquistas, mas se não houvesse os orientadores atrás da gente, né? O Daniel, o Gilmar, no seu caso, o Daniel,
professor A Daniel, ele Verônica, tem a linda, Verônica, maravilhosa, minha amiga Verônica, todo a mundo, né? Se nós for Bria, falar Rafa, o é, nome de que todo mundo foi nosso orientador, né, Gigi? é verdade. Mas eu queria dizer que o professor Daniel, é, quando eu entrei no mestrado, ele já tinha mais de 60 publicações, né? É, ele E já ele bateu pesquisa, 6 já. é, Já e ele bateu 6 já. pesquisa, Uhum. sempre ele pesquisa terapias integrativas, né? Então, Integrativas, ele isso. pesquisa o TNS, ele pesquisa acupuntura, ele pesquisa, agora está pesquisando LED, o capacete de LED, né? Ele pesquisou as águas, que até saiu uma reportagem essa semana, linda, sobre o linda, poder das linda, linda. águas, né? É, Exercício. Então, assim, ele é um pesquisador sensacional e você vê, não é que ninguém valoriza, mas assim, a gente só valoriza o que está fora, né? Então, nós temos grandes pesquisadores aqui no Brasil. Então, só queria mandar um abraço para ele e agradecer, tá? é, Ô, Lari, outro eu abraço. acho que. Deixa eu só fazer mais uma colocação, GG. Eu Tá, acho assim que isso que tu fala, eu já vi você falando em outra live, e eu acho muito importante, assim, eu te parabenizei naquela época, porque, gente, tem muita coisa boa no Brasil, tá? Tem muita gente incrível que está trabalhando, tem muita gente que está pesquisando, tem muita gente que está se esforçando pra caramba, assim. Então, assim, a gente tem muita coisa de qualidade aqui no Brasil e a gente tem pesquisadores incríveis. Nós estamos falando dos nossos queridos orientadores, que nem eu falo, né? Eles são incríveis. Se vocês colocarem o nome, né, no PubMed, vocês vão ver uma dezena de estudos maravilhosos. Então, a gente, em revistas com fator de impacto incrível, né? Os artigos que a gente publicou são em revistas de fator de impacto muito bom, de muito bom para ótimo. Então, assim, realmente vale a pena a gente olhar um pouquinho para dentro, né? Olhar para nós, valorizar os nossos profissionais, valorizar os nossos pesquisadores, porque eles fazem ciência de qualidade, eles estão lá no laboratório, a gente não tem sábado, a gente não tem domingo, né, é GG? A gente verdade. não tem final de semana. Eu passei os 4 feriados do carnaval de 4 anos. Eu não pulo carnaval também, né? Mas passei os 4 feriados do carnaval dentro do laboratório, né? E carregando o pessoal junto. Ó, a gente tem que ir, é só essa época. Então a gente precisa realmente valorizar esse povo lindo que está trabalhando aí com toda a dedicação e Isso amor, né? Acho mesmo. incrível isso. Amiga, muito, muito, muito bom assim enfatizar, porque realmente é isso. GG, eu Al- só você me fez uma pergunta e eu, para variar, tenho, né? Quando abro a boca, sou o bocão do Royal, né? Mas tu me perguntou dos efeitos, que eu acho que é importante a gente enfatizar, tá? Sim, Então, a gente vai enaltecer o que a gente já sabe da fáscia. Por exemplo, remodelar a matriz, né? Tu explica de uma forma maravilhosa. A gente vai estimular a produção de ácido hialurônico. Então, a gente já sabe que a gente faz isso por meio das intervenções direcionadas para a fáscia. A gente vai melhorar a viscoelasticidade. E o que a gente traz, assim, com um olhar um pouquinho diferente? Então aquilo não tem resultado, isso tem. Não, gente. A gente só está trazendo uma forma que a gente já contou a história, que a gente conduziu todos os nossos estudos e toda a nossa prática para isso, tá? A gente vai trabalhar fazendo com que essa estrutura tenha uma melhor dissipação de força, né, dentro do corpo, para que esse indivíduo tenha um menor gasto energético. Estou falando de uma forma resumida, tá, gente? O menor gasto energético durante as suas realizações de atividades do dia a dia, né? A uhum, gente sabe fisiologicamente, como fisioterapeutas, como educador físico, como atuantes do movimento, a gente sabe o quanto isso é importante, né? Então, é o que eu costumo dizer para os meus alunos, eu falo isso há muitos anos, e talvez eu fale isso antes mesmo de entender o que realmente significa. Mas é como se fosse uma geometria e balanceamento, né? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. E o que a gente traz como a cerejinha do bolo? É essa ativação dos mecanismos endógenos de isso é a controle da cereja do dor. bolo, com Isso é a certeza. nossa É. cerejinha do bolo, isso é assim, cada gráfico, quanto a gente curtiu, né, Não, Gigi? e Cada experimento que não deu certo, que nós tivemos que fazer de novo. isso que você está falando, né? Esse efeito, esse mecanismo aí, que foi o que a gente
comprovou lá, né, na pesquisa, ele explica não só o efeito analgésico, como o efeito de bem-estar, né? Porque a gente vê os pacientes saem dos nossos consultórios e falam, nossa, parece que eu tô, né, tô leve, tô flutuando, fica meio... E isso é justamente o efeito dessas substâncias endógenas, né? Então, isso já explica para nós o efeito da terapia. E falando assim de uma forma complementar ao que tu diz, um dos nossos resultados mostrou isso, né, GG? Porque a gente teve ativação de CB2, mas a gente teve maior ativação de CB1, né? CB2, gente, é mais periférico a ação, e CB1 é nível do sistema nervoso central. Então, isso explica. Eu sempre costumo dizer que eu estava, né, uma vez ensinando um aluno e o paciente saiu da sala assim. Eu falei, meu Deus, eu quero ficar desse jeito. O porquê que fica desse jeito? Então, eu queria entender o porquê. Por isso que a gente foi, né, estudar também esses sistemas endógenos e uma dose de opioide e uma dose de canabinoide, né, pelas mãos. Eu tive um paciente, a Lúcia está ouvindo, ela vai lembrar, um paciente médico que eu fiz um trabalho nele de Rolf, e ele saiu da clínica e bateu o carro, foi dar ré, saiu do estacionamento e bateu no carro lá do outro lado da rua. Meu Deus do céu. Então, assim, isso também a gente vai aprendendo que logo depois do trabalho manual, você precisa dar uma ativação de movimento para normalizar, né, essas taxas. Não é deixar um boneco bobo, né? Que nem a gente conversou, né? A gente não pode, assim, é que quando se fala em fáscia, GG, ainda é muito, que nem eu vejo assim, as pessoas confundem. Por exemplo, lembrem o que eu falei, o ator principal e o ator coadjuvante. Quando eu faço uma massagem, uma mobilização articular, eu estou trabalhando com a fáscia de uma forma indireta, né? Então, eu vou ter certos efeitos. Agora, quando eu trabalho de uma forma específica, com intervenções direcionadas, eu estou trabalhando ela como o ator principal, né? Ele, a atriz, né? Não sei se falei errado aí, desculpa. Mas é o principal, é o nosso foco principal, né? Então, isso vai gerar outros tipos de efeito. Então, por exemplo, um deles é o que a gente viu, né? Desse sistema opioide, sistema canabinoide, que é importante a gente cuidar como o nosso paciente vai sair. Por isso que a gente enfatiza. Não é deixar ele um boneco bobo. É realmente a gente trabalhar uma ativação, reorganizar essa estrutura para que tenha maior funcionalidade. Então, por isso também que a gente chegou nesse nome, né? Então, reorganizar. A gente vai reorganizar esse indivíduo para que ele tenha... Né? Claro que, por exemplo, quando a gente for mostrar para vocês técnicas mais delicadas, né, de crânio, ativando o sistema nervoso autonômico, simpático, parasimpático, fazendo todo essas estratégias mais direcionadas, a gente vai ter que ter um cuidado pós, que a gente vai estar falando também. Mas, enfim, né, meu Deus, a gente tem assunto por um ano, né? Deus que me perdoe. Então, pessoal, se vocês gostaram... Alguém tem uma pergunta aí para nós, né, José? Tem uma pergunta, porque a gente explica muito bem. Se vocês gostaram, vai ser um prazer. Inscreve lá para o workshop que vai acontecer dia 16 às 19h30. É só entrar lá na bio desse Instagram aqui, Reorganização Miofacial, tá? E qualquer coisa, mandar dúvidas no direct. No direct. Direct? Que mais, amiga, para finalizar? Acho que é isso, eu acho que é isso. Eu acho assim, pessoal, com o passar do tempo a gente vai, né, acrescentando, a gente vai estar mostrando para vocês, como eu falei, quem se identificar conosco, né, a gente está aí, a gente só quer dividir isso que, cara, a gente estudou muito, a gente se dedicou muito, realmente é um filho, é o trabalho, assim, da nossa vida mesmo, tá? Então, ele é o trabalho da nossa vida. Então, assim, eu quero aproveitar também, GG, te agradecer, né? Minha marida aí. Ô, Lari, não encerra não, porque apareceu uma pergunta aqui, ó. Então tá,
ali, vamos lá. Possível chegar na face profunda ou apenas na superficial? Eu vou responder essa e depois a Lari completa. A pergunta que não quer calar, né, gente? Então, Responde aí, amiga. a gente faz a pressão, né? Coloca essa carga mecânica e a gente vai, de certa forma, aprofundando o toque. Então, a gente vai passar pela pele, pela gordura, pelo tecido adiposo, pela face superficial e lá que a gente para. Isso não quer dizer que a gente não chegou na profunda, porque a profunda está logo abaixo da superficial. Vamos dizer que a gente quer melhorar a mobilidade, a gente quer remodelar justamente a mobilidade da superficial em relação à profunda. Mas a gente não deve pensar em separar. Eu chego em uma, não chego em outra. A gente vai estar nesse sistema ali, né, entre uma e outra. A profunda, ela serve como um parâmetro que eu cheguei realmente no ponto ideal e daí eu vou trabalhar mobilizando a superficial. Quer completar alguma coisa? Não, perfeito, perfeito, perfeito. Tem nada a completar. Lembra, imaginem só o bolo, né? A fatia do bolo, né? Esse exemplo, pense na fatia do bolo. Então, é como se eu tivesse várias camadas, vou chegar bem onde tu falou, na superficial, trabalhar um deslizamento sobre outro, eu vou ter ação nas duas, diferenciadas, que são estruturas diferenciadas, com uma matriz diferenciada, mas não significa que eu não terei resultado, não, eu tenho resultado. Aliás, tem como é que se chama? Esqueci o que eu ia falar. Não é que eu esqueci o que eu ia falar. Agora eu vi, Bruno. Qualquer dúvida, manda um direct pra gente. Fala, amiga. Não, é que tem nas redes sociais, eu já cheguei a ver uma discussão, né? Que a face profunda não pode ser liberada porque ela é muito rígida, muito resistente. Ela realmente é muito rígida, a gente não vai conseguir deformá-la como a gente deforma a superficial. Mas isso não quer dizer que ela está sendo afetada pelo trabalho. Exatamente. Na verdade, lembra aquela pasta de artigos que a gente estudou sobre quanto teria que ser a pressão na face profunda? Gente, tudo que a gente vem falar aqui, tu pensa que a gente já estudou bastante. Lembra? Lembrou agora? Lembrei. Aqueles artigos dificílimos que a gente não conseguia nem entender direito, e tem um valor que eu não me lembro agora numérico, mas eu prometo que eu vou procurar, tá? Tem um valor numérico, inclusive, do tamanho da carga que a gente teria que fazer para modificar especificamente a fáscia profunda. Só que, claro, como a GG na época comentou, Lari, eles pegaram um tecido que está morto, entre aspas, né? Então não é uma estrutura viva, colocaram uma pressão. Lembra que a gente entrou nessa discussão? Mas o que acontece? A gente está trabalhando com uma estrutura que está viva, né? Uma estrutura que é em camadas. Então a gente vai fazer o quê? É como se uma camada conversa com a outra durante uma disfunção, vamos dizer assim, né? A gente sabe que durante uma disfunção, uma camada conversa com a outra, da mesma forma, uma camada vai conversar com a outra na hora do tratamento. Exatamente. Então, essa conversa por meio das cargas mecânicas que a gente vai estar proporcionando, né? E outra, né, Lari? Nesse artigo que mostra o tamanho da carga que você precisa para deformar a face profunda, que eu lembro que era muita carga, o nosso trabalho, ele vai, vamos dizer assim, amolecer essa face. Ele não está tentando tracionar e deformar ela, né? Ele está só tentando melhorar, diminuir a viscosidade, melhorar um pouquinho a resiliência desse tecido, né? Então, é uma outra via, né? Exatamente. Só para esclarecer. Exatamente. E, pessoal, deixa eu só que eu me lembrei agora, GG, um resultado muito interessante das nossas pesquisas, é que eu falei ali, a gente mostrou o tratamento à distância, mas a gente enfatizou a disfunção à distância também, né? Então, por exemplo, quando a gente inflamou a pata, a lesão estava maior na face tóraco-lombar. E a gente sabe que a face tóraco-lombar é uma estabilizadora, que ela tem várias camadas, né? Então, é uma estrutura que a gente tem que saber como vai trabalhar, não é só mexe, vai. Se você quer trabalhar ela como ator principal, como eu falei, né? Não como um coadjuvante. Perfeito. Então, assim, essa disfunção à distância, né? Dessa cadeia lesional
que a gente tanto, o pessoal que é aí da terapia manual sabe. Então, assim, essa cadeia lesional a gente conseguiu observar também. Legal. Então, realmente, né, uma alteração lá, vamos dizer assim, no membro inferior, na extremidade do membro inferior, conseguiu afetar toda essa trama, né? Muito bacana. Pessoal, Ah, é legal então, demais. nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Quem quiser, entra lá na bio, se inscreve para o nosso workshop, que vai ser dia 16, né, às 19h30. E Isso. vamos nos falando aí pela vida, né? Isso. Pessoal, Um muito abraço. obrigada, tá? Muito obrigada pela presença de todos, por vocês terem nos ouvido aqui. O Rian tá puxando a minha orelha ali, que é pra gente falar, para mandar nas caixinhas de pergunta, que às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Eu tô aprendendo aqui, ó, Rian. Tô olhando lá, tô olhando do outro aqui para aprender. Então, assim, né, qualquer dúvida, assim, ó, a gente tá super à disposição mesmo. Pessoal, assim, ó, a gente está fazendo isso com todo o coração, com todo o amor, a gente está trazendo tudo, a gente está doando realmente tudo. Eu sempre falei em sala de aula desde que eu decidi me tornar uma professora, né? E ainda não me considero uma, estou em processo de evolução. Mas quanto mais conhecimento você doa, mais conhecimento o universo te dá em resposta. Então é isso que a gente está fazendo, tá? A gente está doando o nosso amor, a gente está doando o pouco conhecimento, a gente está doando a nossa curiosidade, que nem eu estava falando para a GG, o que a gente vai falar hoje, isso é mutável. Por que é mutável? Porque a gente está em constante aprendizado, a gente está em constante busca, a gente está lá no laboratório ainda, a gente tem muita coisa legal para sair. Então realmente é um filho que a gente está alimentando, né? Com E com muito certeza. amor, tá? Então quem se identificar aí conosco, as portas, né, da RMF estão abertas, né? Isso aí. GG, Isso a aí. enciclopédia ambulante. Tem uma pessoa aqui falando, digam que haverá esse curso presencial. Ainda não sabemos, É, mas vai rolar um curso online, com certeza. mas a gente vai amadurecer. Calma que a gente está indo, né, GG? A Estamos gente quer indo. se divertir durante o processo, né? A gente É, está se divertindo durante o processo. Muita muito risada. obrigada. Eu vou deixar um beijo aqui para minha sobrinha Bruna, que entrou aqui ver a tia. E um beijo também Ah, para quem eu conheço e para quem eu não conheço nessa live aqui, viu? Fiquem com eu Deus. também. Um beijo. Fiquem com Deus e muito obrigada, tá, amiga? Obrigada, tá? Te amo, Tchau. viu? Beijo. Também. A live vai ficar gravada, pessoal. Tem que apertar o botão ali, não esquece, né? Não. Que eu já esqueci. Qual botão Era pra seria? gente ser natural do jeito que a gente é. Eu sou assim, entendeu? Então não esquece de apertar o botão aí, tá bom? Tá bom. Beijo, Beijo. fiquem com Deus, pessoal.